Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje vamos entender já já. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus, gratidão a Deus acima de tudo, pela vida, por mais um dia de vida repleto de oportunidades, para que a gente conquiste a própria paz, felicidade, construir o teu reino, Pai, dentro de cada um de nós. Gratidão ao Mestre por todos os ensinamentos que nós recebemos da doutrina espírita. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem e nos ensinam. Gratidão a irmão X. Gratidão a Maria, irmã, amiga e companheira. Confidente, todos nós possamos perceber a importância dos nossos atos, das nossas palavras. Que a gente possa pensar, que a gente possa relembrar, que a gente possa aprender um pouquinho com a história de hoje de Irmão X. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Um detalhe, esse programa de hoje foi gravado, ok? Então, vamos começar. A conversação entre duas jovens senhoras se desenvolvia no ônibus. E uma delas fala assim: você não pode imaginar o meu amor por ele. Eu não posso concordar com você. De certo que não me entende. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. Não é possível. Você não acha isso estranho, inadmissível? Acho natural. Noto você demasiadamente apegada, não é justo. Sei que você não me compreende. Simplesmente não concordo. Mas, Dionísio, isso é uma psicose. Tá. Dona Dulce e a amiga, perdão, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha de ambas, sentara-se perto e estava de ouvido atento, sem perder palavra.
De parada em parada, cada uma volveu ao lar suburbano. Mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que notara Dona Dulce acompanhada por um moço ao entrar no ônibus. Aliás, pessoa de cativante presença. Recordava-lhe as palavras derradeiras. Vai tranquila, amanhã eu telefono. Cabeça quente, vasculhando novidades no ar. Aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce, e tão logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu um novo diálogo. Você não imagina o que vi hoje. Diga, mulher. Dona Dulce, calcule você. Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa, está de aventuras. O quê? Vi com meus olhos. Um rapagão a seguia, mostrando gestos de apaixonado, e, por fim, no ônibus, ela própria se confessou a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem um marido e sem o outro. Uma calamidade. Ah, mas isso não fica assim, não. Júlio é meu colega, Júlio vai saber. Ai, 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 ai. Tá bom, né? Vamos ver. A conversa transitou através de comentários escusos. E, no dia imediato, pela manhã, no trabalho, o amigo ouve do amigo o desabafo em tom sigiloso. Júlio, você me entende? O nome é limpo demais para ser desrespeitado. Como se ele enterrasse uma fiada lâmina no peito. Agradeceu, pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir à casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, porém, ansiava por um entendimento com a esposa, aconselhá-la a saber o que havia de certo. Deixou o serviço no rumo do lar e aí, chegando, penetrou a sala, miado. Estacou, de improviso. A companheira falava despreocupadamente ao telefone no quarto de dormir. Ah, sim, não há problema. Hoje mesmo, às 3 horas, meu marido não pode saber. Júlio retrocedeu, à maneira de cão espantado. Sob enorme excitação, tornou à rua. Logo após, notificou no trabalho que se achava doente e pretendia medicar-se. Retornou à casa e tentou almoço, em companhia da mulher, que em vão procurou fazê-lo sorrir. Acabrunhado, voltou a perambular pelas vias públicas e, poucos minutos depois das 3 horas, entrou sutilmente no lar. Aflito, mentalmente descontrolado, entreabriu devagarinho a porta do quarto e viu, agora positivamente aterrado, um rapaz em manga de camisa, a inclinar-se sobre o seu próprio leito. De imaginação envenenada, concebeu a pior interpretação.
pobre trabalhador recuou em delírio e, à noite, foi encontrado morto num pequeno galpão dos fundos. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi destrinçado. A meada, né? A trama foi desfeita. Dionísio era apenas o belo gato angorá que a desolada senhora criava com estimação imensa. O moço que a seguira até o ônibus era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara ela o animal doente. O telefonema era baseado na encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas, ao gosto moderno, um colchão novo, para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que chachava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos o empregado da casa de móveis, que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada. E Dona Lequinha, diante do suicida exposto à visitação, antigamente fazia o velório dentro de casa, né? Comentou baixinho para a amiga de lado. Que homem precipitado! Morrer por uma bobagem! A gente fala certas coisas só por falar. Vamos voltar no início da história. Não há nomes, a não ser o tal do Dionísio. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto é o marido? Não tanto, mas não consigo passar sem os dois. Quantas pessoas não têm um animal de estimação que é praticamente um filho dentro de casa? E esse animal corresponde à nossa necessidade de afeto. Eu estava vendo ontem, que raça é aquela, meu Deus? É um bully. Não sei se é um mastife. A cabeça deste tamanho. Imagina. E ele começou primeiro criando um marreco, um filhote de marreco. E ele conseguia se deitar sobre o filhote de marreco sem machucar o bicho. O marreco cresceu, chegando ao ponto de deitar, subir nas costas do cachorro e ficar. O nome do cachorro? Gordo. Ele é enorme. Depois foi um pintinho. A dona criava vários animais e começou, está faltando um pintinho. Aí foi lá, gordo, foi você? Gordo com aquela cara de santo. Gordo, está faltando um pintinho. Gordo, cadê o pintinho? Aí dava para ver a parte traseira do bichinho. Aí ela vira pro cachorro e fala, deita para coçar na sua barriga. Ele, ó. O que ele faz, né? O pintinho aparece. Ela, gordo, de novo. Quantos vídeos a gente não tem? Ou melhor, não encontra nas redes sociais, seja de cães ou gatos, que pulam no dono. Os treinadores, os adestradores não gostam disso. Acho que isso não deve ser, pode criar uma crise de ansiedade no animal. Mas eu quero me referir aqui à alegria. Gato se jogar nos ombros do... Já viu isso? Pois é. Gato se jogar no ombro do dono, soldados voltando, né, para casa, cachorro também em cima. Há uma relação muito íntima, por isso que falou aqui.
A outra ficou espantada, porque, de repente, não tinha nenhum bicho de estimação, ou se tivesse, não, né, chegava a esse nível de afeto. Mas, Dulce, você chega a querer o Dionísio tanto quanto ao marido? Outro detalhe, Dionísio é nome de gente. Eu parecia que ela estava falando de um cara. E aí a outra espantada, mas, meu Deus, isso é coisa de casal sem filho, portanto, fica muito apegada, não é justo. E o Dionísio era o gato. O gato. E elas não perceberam a fofoqueira, a bisbilhoteira, o ouvido, ó. Se pudesse, até aumentaria o ouvido para a gente, para ela escutar. Ai, mas eu não gosto de fofoca. Não? E os casos que acontecem, a pessoa diz que não gosta de fofoca, mas os detalhes de um rompimento, de um divórcio, de um casal de celebridades. Ou outros casais homoafetivos, e a pessoa fica lá. E depois ainda comenta, você viu que não sei o quê, que não sei o que lá, tá? Isso é fofoca. Emmanuel tem não sei qual livro. Deixa eu ver se por acaso está aqui no Pão Nosso, mas eu acho meio difícil. Uma mensagem chamada Falatórios. Eu acho, se estiver aqui, eu acho rapidinho. Se não estiver, tudo bem, a gente vai em frente. Eu acho que não está aqui mesmo, não. Deixa eu ver se é esse aqui. Assim, eu sempre acho que o título da mensagem é falatórios, mas não é essa aqui não, mas serve porque a gente precisa. É interessante a mensagem que eu estou procurando, porque Emmanuel fala assim: Deus criou a palavra, o homem, o ser humano, inventou o falatório. Oi? Está no Vinha de Luz, mas o Vinha de Luz está ali atrás. Eu não sei se eu vou conseguir pegar. Espera aí um instantinho só, gente. Vinha de Luz. Tcharam! Como vocês estão em casa, falatórios. A lição 73, espia. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso está em Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Daqui a pouco eu volto aqui. Porque a dona Lequinha, né, que psicologicamente aumentou até o ouvido para captar o que as outras duas estavam falando e ela não tinha nada que ver com a vida dos outros. Quando chegou em casa, nu, como diriam os mineiros,
começou, como diz irmão X, a fantasiar. Já começou a criar uma história em cima daquilo que ela tinha ouvido, sem saber direito o que era, e visto também sem saber direito o que era, mas já começou ali a, como é que se fala popularmente, a tricotar. Né? Ainda se dava a razão, que ela, né, ela tinha reparado, né, num rapaz bonito lá por cima, cativante presença. Vá tranquila, amanhã eu ligo. O veterinário, falando com ela, que provavelmente ela deveria ter acabado de deixar o Dionísio, o gato, na clínica internado. E ela já começou a achar que ali havia um romance. Cabeça quente, né? Cheia de veneno por dentro. E nós fazemos a mesma coisa? Não, porque a gente, quando vê uma fofoca dessa no jornal, fulano de tal, fulana de tal se separaram. Briga pelos filhos, briga pela herança, a gente toma partido de algum dos dois. E mete o malho. É conversa para a fila do médico esperando, né? Mercado. Não, não é não. Não é não. Isso quando não falam da gente. Aí tem a espiritirinha, que diz as duas moças. Oi, fulana, tudo bom? Tudo bem. Aí, próximo quadrinho. Vou falar direto a história. Fulana anda falando de você. É mesmo? É. Você quer saber o que ela falou? E a resposta da outra, não. O que ela pensa sobre mim não me diz respeito. Né? Então, lá foi Dona Nequinha, criou uma opção de dados aleatórios, juntou aquilo tudo e criou uma história de adultério. Né? Aí o marido chegou, despejou em cima. Você não imagina o que eu vi hoje. Dica, mulher. E ela contou. E o marido acreditou, sem saber também, que não estava lá, do que na realidade teria se passado. Significa que também é um grandíssimo de um fofoqueiro. Né? Porque saiu da conversa com a Dulce e foi direto para o ouvido do marido. Meu Deus do céu, o que ele tem a ver com a vida particular dos outros? Se a gente tomasse conta só da nossa vida, da nossa religião, ia sobrar tempo para fazer um skincare decente, uma rotina capilar, né? Uma hidratação, as unhas, né? Ainda ia sobrar tempo. Mas não. É muito mais fácil a gente prestar atenção na vida do outro e comentar do que prestar atenção na minha própria vida. Ah, mas não existe nada. Kardec perguntou. Você acabou de ver que tem um problema ali, tem alguma coisa muito errada ali. Alguém está fazendo alguma coisa bem errada. Esse até foi São Luís que respondeu. O que é que a gente faz? A resposta foi mais ou menos assim. Se o que ele está fazendo é só em relação, as consequências serão só para ele mesmo, fica, em português, direto aqui popular. Fica na sua e preste atenção para não fazer a mesma besteira. Mas,
Se aquilo que ele está fazendo vai causar prejuízos a um grande número de pessoas, aí sim se deve intervir. Mas no caso aqui não tinha prejuízo para ninguém. Pedaços de conversas que a outra fez lá, o tricô. Uhum. E o marido junto. Sem nem... Será que é verdade? Você tem certeza? O que é que você acha isso? Ou então deixa para lá, a gente não tem nada a ver com a vida dos outros. Mas não cortou a mulher, não. Ele embarcou e ainda levou a história para o marido. Né? E ainda foi com ar de quem está fazendo um favor. Com as frases, ele ainda foi se colocando como salvador do marido dela. Não, isso não pode acontecer. Vamos lá. Espera aí. O que eu vou dizer representa um sacrifício para mim, mas falo para o seu bem. Não, você está fazendo fofoca. Você está se metendo na vida dos outros. A não ser que seja seu filho, sua filha, alguém que está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, aí sim você se mete na história. É para o bem daquela pessoa, para a educação daquela pessoa. Mas aqui não. Não posso ficar calado por mais tempo. Como que mais tempo? Ele ouviu, pá, no dia seguinte já passou a história à frente. Que mais tempo? Era como se ele também tivesse visto o que a mulher viu, a Lequinha viu, concordasse, ele nem estava lá. Ah, meu pai. Aí agora a gente vai em Emmanuel. Vamos lá. Emmanuel fala assim, presta atenção. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado. E está falando o quê? Tem muita coisa que acontece que é perigosa, mas o falatório é um dos maiores causadores de problema, que ele fala assim, poucas expressões, essas coisas que acontecem da vida social ou doméstica, são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. É como se a pessoa estivesse armada. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhes os focos essenciais. Beleza. Quanto se há trabalhado louvavelmente no combate ao álcool e à sífilis. Ninguém lhes contesta a influência destruidora. Todo mundo sabe que aquilo ali faz um mal, que aquilo ali mata. Arruinam coletividades, estragam a saúde, deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços, doentes, ou aviltantes, a afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisso. A gente não para pensar, né? A gente normaliza a história e tudo bem.
Mas não é para tornar isso uma coisa normal. Ah, mas isso é tão comum. Infelizmente é. Infelizmente é. Tem uma história naquele livro Entre Irmãos de Outras Terras, fotografado por Chico Xavier, quando ele fez uma viagem ao exterior. E a história mais ou menos é assim. Um homem, eu ia falar um homem vira para o outro e falou assim, vem cá, você é vizinho de fulano? Sou sim. Como é que ele é, hein? Excelente pessoa. E a esposa? Mesma coisa. Eu acho um casal muito bom, muito equilibrado. Peraí, mas e os filhos? Ele tem 2 filhos, né? Tem, sim. E eles, como é que eles são? Tem nada a falar. Eles não tem nada para comentar acerca deles? Não. Me diz uma coisa aqui. Qual é a sua religião? Eu sou espírita. Ah, logo vi. O espírita a gente não pode ter uma conversa decente. A força que a palavra tem, a gente não desconfia. Faz mal para a gente. A ciência chegou a essa conclusão, coisa que a programação neurolinguística já falou há muitos anos sobre o efeito da programação do nosso cérebro. Tudo aquilo que a gente fala repetidamente, o cérebro aceita como verdade. Então, se eu estou me detestando, se eu detesto meu cabelo, eu detesto meu corpo, eu detesto isso, detesto aquilo, o cérebro, tá bem, vou te livrar disso aqui. Pimba. Como se diz hoje popularmente, vai de arrasta para cima. De repente, não sabe nem por quê. Emmanuel não, Joana já nos falou isso. Como a gente lesiona o próprio corpo físico. E aqui aconteceu algo muitíssimo mais sério. Não é não? Mais um trecho da mensagem. A gente não para pensar nisso, né? Como o Emmanuel fala. O falatório maligno, que sempre tem junto elementos doentes ou aviltantes, aquela coisa que distorce as coisas. A afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras, raro meditam nisto. E a fofoca já começa assim. Olha, me contaram. Aí vem a fofoca toda depois. E se você vai atrás de quem começou a história toda, você não consegue descobrir. Que todo mundo vai negar. Eu não. Eu só ouvi falar. A dona Lequinha da vida some. Ninguém sabe mais dela. O estrago está feito. Continuando aqui. Não será, porventura, o verbo desregrado, falar, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Foi como ficou o marido. Ele escutou, e tem mais, o marido deve ter espichado muito essa história, porque o irmão X fala que ele ficou há um tempão. O marido também acreditou no outro. Ao invés de conversar com a esposa, não acreditou no outro, no que o outro estava dizendo.
E aí foi aquele jeito que ele deu de ir para casa, né? Saber de certo, tá. As frases o marido não saber, espero que não tenha alterado o som. Quando entra essa bendita dessas ligações, o som fica alterado. Então, voltamos. Com essa frase aqui, meu marido não pode saber, aí a encrenca e tomou um ar de que realmente aquilo era verdade. E como tinha um horário, né? Olha o que dá a gente prestar atenção, acreditar no que os outros falam. Era o momento dele chegar e tirar a história limpa. O que está acontecendo? E estragar a surpresa dela para ele, iria. Seria muito melhor. E os outros fofoqueiros ficariam desacreditados. Olha essa frase de Emmanuel. Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejos? E aqui os nossos companheiros espirituais menos felizes aproveitam esse momento. Nós estamos abrindo a porta para que ele entre. E ele nos toma de instrumento para alcançar o outro. E aí, né, quando ele volta para casa, ele viu na porta do quarto, viu aquele rapaz, né? E aí, uma roupa mais simples, de repente uma camiseta, manga de camisa, ou seja, não estava usando camisa social, nada disso, estava uma roupa bem simples. E aí, de imaginação envenenada, foi envenenada, concebeu a pior interpretação. E aí, deu o que deu. Dionísio era apenas o belo gatinho angorá, né? Estava doente. O moço que a seguir até o ônibus era o veterinário. Tipo assim, ó, pode deixar, fica com a gente aqui. Mais tarde eu dou notícias dele. Tipo assim, veterinários fazem isso. Beleza. O telefonema era para casa de móveis, para botar um colchão novo para o marido dormir melhor. E quem estava ali era justamente o rapaz que já havia trazido o colchão para botar lá no estrado. Mas a tragédia não estava consumada. Né? Voltamos aqui para o Emmanuel. Seu álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem, que destrói vigorosas sementeiras de felicidade e sabedoria, amor e paz. Se há educadores preocupados com a intromissão da sífilis, por que a indiferença alusiva aos desvarios da conversação?
Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Isso tem a ver com a posição da dona Lequinha lá no velório. Que homem precipitado! Ela não tinha o menor peso na consciência. Morrer por uma bobagem, a gente fala certas coisas só por falar. Ela não estava nem aí. Nem um pingo de consciência com a consequência da fofoca que ela fez. E aí, Emmanuel encerra nos aconselhando o seguinte: desprezar as sagradas possibilidades do verbo. Ele está dizendo que, através da palavra, nós temos grandes possibilidades para fazer coisas boas. Então, desprezar as sagradas possibilidades do verbo, quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, a gente já sabe. A gente já sabe o que a gente deve fazer, onde fazer, como fazer, quando fazer. Lei de justiça, amor e caridade. A gente sabe. Mas até que ponto a gente consegue vivenciar esses ensinamentos? Então, desprezar tudo isso, continua Emmanuel, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. O coitado foi rotulado como suicida, mas ela, dona Lequinha, ela é corresponsável no que aconteceu. Aliás, ela e o marido vão ter que prestar contas pelo que fizeram. E aí, olha só, Emmanuel, cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Eu, com as minhas brincadeiras, estou a caminho, tanto quanto vocês. E Emmanuel fecha a nossa conversa de hoje com as seguintes frases: falatório é desperdício. E quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. O alcance daquilo que a gente fala. Venenos psíquicos. Ficou alerta para a gente, né, falar direitinho, ou buscar falar direitinho. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. A gente falar coisas úteis. Sermos gentis nas palavras. Sermos pacientes ao falar as coisas, explicar as coisas. Aprenderemos. Vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus pelo dom da palavra, meu Pai. Obrigada pela nossa voz, pela possibilidade de falar. E que possamos aprender a usá-la adequadamente. Gratidão, Mestre, por todos os seus ensinamentos falados. Você não escreveu nada, você apenas falou. Continuam até hoje.
que a gente possa ouvir de novo a sua voz através da doutrina espírita. Gratidão a Maria, que toma conta daqueles que desavisadamente tomam essas atitudes drásticas e partem da vida antes da hora. Que a sua misericórdia os alcance. Gratidão ao irmão X por essa história. Gratidão a Emmanuel pela mensagem. Gratidão a todos os companheiros espirituais que nos falam coisas boas para que a gente evolua. Gratidão. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ter aprendido, relembrado, entendido alguma coisa com essa história na tarde de hoje. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sexta-feira que vem com outra história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.